Boa tarde, gente. Boa tarde, Ayala. Boa tarde. Que bom ver uma sala cheia assim, viu, pessoal? Não que deva passar mais peso para o nosso apresentador do dia, mas é bom ter esse compartilhamento. Olá, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia? Sou eu na Tá sua tudo banca, bem. filhão? Leon? E aí, Felipe, bom demais? Acho que mudou um pouquinho aí, né? Eu tô aqui, não é isso? Isso. Agora inverteu os papéis. Eita, fé. Sério mesmo que eu vou ter que avaliar seu trabalho? É hoje que você vai ficar bravo comigo? Nada. Pô, é uma honra estar aqui. Então tá, né? Vamos ver o que vai rolar, né? Falta quem, gente? O Alisson? Ah, não, acho que já tá todo mundo. Já pode. Já vou. Ludmila vai participar conosco avaliando Ah, também, Ludmila certo? tá aqui, Ludmila? Você tá aqui, filha? Tô aqui, Felipe, junto com você. Firme e forte na luta. Acabei de xingar a Ariane aqui também. Tá bom. Bom, Vamos lá? pode conduzir, olha ela. Joia. Felipe, Ludmila, professor Felipe, Ludmila, obrigado pela participação nesse momento tão especial aqui para o Leon, tá? Agradecer de antemão a presença de vocês aqui. E, Leon, você terá 20 minutos para a apresentação do trabalho. Nós já participamos de uma revisão dessa apresentação nas últimas semanas, mas após esses 20 minutos, vamos abrir para as considerações dos professores avaliadores que estão aqui e podemos começar. Te aviso 5 minutos antes do tempo findar, para que você possa conduzir melhor o encerramento da apresentação. Podemos Perfeito. começar? Podemos, tranquilo. Boa. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Vou apresentar aqui para vocês a abordagem de migração de dados não estruturados para bancos de dados relacionais utilizando LLMs. Eu sou Leão Júnior Martins Ferreira, meu orientador é o Ayala Nepomuceno Curto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse problema, né? Uma introdução sobre esse problema. A gente tem dados em diversos formatos não padronizados hoje em dia, tanto em ambiente empresarial quanto em instituições. Esses dados muitas vezes contêm informações críticas, como dados legados, informações do cotidiano e até conhecimento muito valioso que poderia ser aproveitado no dia a dia de uma empresa ou então no dia a dia de uma instituição. Visto isso, a gente chega na nossa motivação, que é resolver essa lacuna semântica que existe entre essa informação que não está estruturada dentro dos documentos e os bancos de dados relacionais. Se a gente conseguisse trazer essa informação para o lado do banco de dados relacional, seria muito mais fácil. É aproveitar e processar essa informação. Bom, processos manuais eles vão demandar muito tempo e a gente precisa de uma equipe especializada para tratar disso. Visto isso, como a gente precisa de uma equipe especializada, isso vai acabar acarretando um alto custo e talvez em uma baixa escalabilidade operacional, em cenários que a gente depende dessa extração de dados. Visto isso, a gente entra na área de extração de dados e migração no conceito de ETL, Extract, Transform and Load, que foi introduzido por Kimball e Caserta, lá em 2004, e é o ato de extrair, transformar e carregar informações entre um banco de dados estruturado e outro. Bom, com isso, a gente chega nas nossas ferramentas de ETL que a gente tem no mercado hoje em dia, tanto Talend, Pentaho ou Apache Unify, que são ferramentas que modelam essa transferência de dados, essa migração de informação de um lado para o outro. Isso acontece tendo em vista que do outro lado, né, em uma das pontas, a informação já está pronta e eles não vão ter conhecimento interno de entidades e informação intrínseca daquele documento. Com isso, a gente chega à conclusão de que os dados já devem estar prontos para migração. Então, a gente tem uma lacuna no qual essas ferramentas têm um teto no qual elas podem ajudar. Visto isso, a gente pode empregar IAs nessa fase de extração e mapeamento de entidades. A gente não vai só mapear ou levar um documento de um lado para o outro. A gente vai extrair informação, entender as entidades que estão dentro desses documentos. A IA ela pode ajudar tanto no conceito de análise de contexto, adaptação de metadados e entender relações entre as informações. Também levando a um processo no qual a gente vai evitar vários processos manuais repetitivos de modelagem, tanto de falar de um dado tem que ir do lado A para o lado B, a gente delega essa possibilidade para as IAs. Com isso, eu introduzo para vocês a ideia de um ETL para dados não estruturados, ou seja, de um lado a gente coloca documentos, no meio a gente vai ter um motor central, no qual são as LLMs, que a gente vai processar esses dados, extrair informações, extrair entidades
de forma autônoma, né, de forma automatizada, e levar essas entidades para um banco de dados relacional. Então, a gente tem como objetivo, né, avaliar essa viabilidade do uso de LLMs para migrar entidades de dados não estruturados para esses bancos de dados relacionais, visto que a gente pode processar e ganhar muitas informações nesse contexto. Então, a gente tem nosso objetivo é dividir em 3 pontos: extrair entidade de documentos, comparar os modelos de LLM e validar diferentes datasets, né, com diferentes configurações para ver até onde nossa solução pode chegar. Bom, falando um pouco sobre o referencial teórico, né, da aplicação, a gente tem no sentido da análise e técnicas de manipulação de dados que foram introduzidas pelo Batini e pelo Scanapieco, lá em 2016, principalmente com o modelo de Schema-Aware Validation, né? É um modelo que a gente vai usar para estar validando esquemas do lado da LLM. E também a gente introduz uma etapa muito importante, que é a etapa de divisão em chunks de textos longos, que o Bialas, lá em 2023, preveu, né, técnicas de chunking. Elas foram visadas para processos de RAG, mas a gente pode aproveitar essas técnicas aqui no nosso processamento de LLMs. Bom, como trabalho relacionado, eu trago aqui esse trabalho do Korat, que veio de 2024, no qual ele aplica LangChain com linguagem natural para facilitar o uso de SQL para pessoas não técnicas. Isso abre margem para o nosso trabalho, no sentido que LLM pode ser aplicado tanto em conceitos técnicos e no dia a dia do cotidiano de algumas empresas. A gente também tem o trabalho de Chiara van der Putten, agora de 2024, que ela fala de como empregar LLM em ETLs clássicos, né, em pipelines de ETL clássico, no qual a gente quer migrar dados estruturados para outros dados estruturados. Com isso, o nosso trabalho difere, né, no sentido que a gente está optando por pegar documentos e extrair informações não estruturadas para levar para um banco de dados relacional. Porém, a gente consegue buscar aqui do trabalho dela, por exemplo, o dataset que ela utilizou, que vai ajudar muito no nosso trabalho. Bom, falando um pouco agora sobre a metodologia. No quesito de metodologia, a gente começa primeiro falando sobre os modelos selecionados, no qual eu escolhi modelos que puderam balancear tanto o custo quanto modelos de soluções de graça, tanto como o Dolphin 2.9, uma solução de graça, o GPT-4o e Gemini 2.5 Flash, soluções pagas, porém com acesso relativamente fácil, Mistral Small 3.1 e o Queen 2.5 Max, também opções de código aberto e acesso livre. Com isso, todos os datasets foram utilizados para testar essa abordagem, no qual a gente tem o QuestionsDB, inspirado no trabalho da Chiara van der Putten, que são questões, né, de perguntas e respostas de dúvidas de alunos no ensino médio, que a gente dividiu em 30 dúvidas de aluno, a gente separou em 6 arquivos de formatos estruturais em tabela, para a gente poder testar essa abordagem. A gente tem o SoccerDB, que são tabela do Campeonato Brasileiro entre o ano de 2014 e 2020, extraído da Wikipédia. Isso a gente quer optar aqui para testar e validar a extração tanto de números, né, porque são muitos números ali entre jogos, vitórias, empates, saldos de gols. A gente também quer validar como é a inferência de colunas, como o nome do campeonato e coisas do tipo. E por fim, o dataset mais complexo, com mais volume, é esse Spotify DB, no qual a gente extraiu playlists públicas de músicas de diversos gêneros diferentes e separou isso em arquivos TXT. A divisão ficou da seguinte forma: a gente tem 6 arquivos de cada LibQuestionDB, tanto em DocX quanto XLSX. O SoccerDB são alguns arquivos em PDF e o SpotifyDB são vários arquivos em TXT. Todos com um teste set JSON que vai funcionar como um ground truth, que é um mapping de entidades que a gente vai usar para validar as entidades que a gente extrair acima. Bom, essa é a visão geral da abordagem de ETL para extração de dados, no qual a gente dividiu em 3 fases: Extract, Transform e Load. Essas 3 fases, cada uma é responsável por um pedaço ali do ETL clássico, mas adicionando algumas novidades aqui de LLM. Em cada fase a gente tem uma. Então, a gente vai falar de cada um especificamente, mas basicamente, Extract a gente vai extrair as informações, o Transform a gente vai mapear e gerar as entidades, e no Load a gente vai validar essas entidades e enviar para o banco de dados, caso elas estejam corretas. Bom, primeiro passo, a gente extraiu esses dados, né, fizemos uma extração inicial, no qual a gente aplicou uma reflexão nas informações da tabela do banco de dados e obteve informações como, por exemplo, sua estrutura.
no qual a gente vê quais são as colunas que a gente precisa, quais são os tipos, quais são as regras para inserir naquela coluna, o que tem de específico naquela coluna, e a gente mapeou isso tudo como um JSON, que a gente chamou como um contrato de dados que a gente vai ter aqui. E a gente também pegou vários dos documentos enviados no processo para cada dataset e extraiu seu texto num formato de texto plano mesmo. A gente extraiu e gerou um grande textão que a gente vai processar durante todas as etapas do trabalho. A segunda etapa, que é a validação e sumarização dos dados não estruturados, a gente precisa validar se essa representação textual que a gente extraiu dos documentos faz sentido com a estrutura que a gente extraiu do banco de dados, para ver se aquele documento faz parte do conjunto daquela tabela. Dado isso, caso esse documento faça parte desse conjunto, a gente vai gerar um breve sumário, uma descrição textual pequena para cada documento, explicando o que aquele documento quer dizer. Com isso, a gente vai fazer um processo de Schema-Aware Validation, né, que foi introduzido pelo Batini e o Scarnapiego, no qual a gente vai delegar para a LLM esse processo de validar e verificar se esse documento faz parte daquele dataset. E, por fim, quando a gente validar todos os documentos, a gente vai dividir ele em pequenos chunks, que a gente vai chamar aqui de chunks inteligentes. Chunks inteligentes no sentido de, se a gente tem um HTML, um Markdown ou um TXT, cada um vai ter um jeito diferente de quebrar as informações e separar em pequenos blocos de texto. Então, aqui eu trago, por exemplo, esse texto, que seria de um arquivo que eu acabei de extrair em PDF. Quando eu jogar para a LLM para ela fazer essa validação e sumarização, ela vai, primeiro, sumarizar e ver que faz sentido com a tabela que eu estou tentando extrair, e vai gerar esse texto falando, é uma lista contendo a classificação final do Campeonato Brasileiro Série A 2014. E logo depois a gente vai quebrar em chunks. Então, a gente vai dividir em pedaços pequenos, de cinco times, né, de 5 descrições textuais. Isso vai ser muito importante, porque na hora de processar, a gente vai conseguir processar cada chunk individualmente. Esse processo é inspirado no modelo de Multivector Retriever que foi introduzido pela LangChain, num blog, no qual a gente evita técnicas de RAG, porque técnicas de RAG podem gerar um problema de perca de dados, então a gente tem que manter o dado completo de um lado, junto com a sumarização dele. Bom, a etapa principal e chave do processo é o mapeamento e geração de entidades. Aqui a gente vai enviar cada chunkzinho do texto para cada documento para o agente processar. O agente vai processar seguindo regras e diretrizes, que são esses prompts. Esse prompt que está aqui do meu lado é um exemplo de como isso deveria ser. Ele tem um papel do modelo, os princípios, qual que é o formato de saída e o reforço das regras. E no fim, essa etapa vai gerar várias entidades para cada um daqueles chunks que a gente viu. Então, se a gente pegasse um exemplo daquele chunk e mandasse agora para essa etapa, a gente ia resultar nesse sentido. Então, a gente teria aqui uma lista contendo os jogos e do outro lado o mapeamento dele em forma de JSON. Bom, após essa etapa de mapear, quando a gente mapeou todos os documentos no processo anterior para cada dataset, a gente teve que testar contra um ground truth. O que é esse ground truth? É um documento, aquele testset JSON, no qual, na mão, eu extraí as informações de todos os documentos e preparei para testar com o que a LLM vai gerar. Com isso, a gente pode criar métricas e vai testar como essa performance pode ser medida. Então, a gente mediu Precision, Recall, F1 Score, Jakarta Similarity, tudo isso, já introduzido antes pelo Tan et al. E a gente também fez uma validação da estrutura relacional, para checar se a gente teve campos em conformidade, se a gente teve algum campo desconhecido, se a gente teve algum campo que era obrigatório, mas não foi preenchido, e se a gente teve algum erro de tipagem. Nenhum modelo em nenhum dos datasets gerou nenhum desses erros de validação da estrutura relacional. E, por fim, nessa etapa de validação pré-migração de dados, a gente faz uma etapa de autoavaliação dos modelos de linguagem, no qual a gente testa, para cada resposta que a gente gerar no final, com o JSON completo, o grau de alucinação, a completude textual, a autoconsciência das limitações e se o modelo consegue recusar solicitações fora do escopo. Isso tudo a gente pega o resultado e envia para o próprio LLM que gerou o resultado, com outro prompt para ele avaliar e entender esse processo. Caso todas as respostas elas são geradas em um valor entre 0 e 1, e caso esse valor seja menor que 0,9, a gente considera que é falho, que tem algum problema e o próprio modelo reconhece esse problema. Então, a gente para essa etapa de processamento e não migra nada para o banco de dados.
Caso o modelo consiga passar e consiga validar no último passo, a gente chega na migração dos dados estruturados, no qual a gente pega essas entidades, cria um insert em batch, né, de até 100 itens por vez, um comando SQL, e mapeia e envia para os bancos de dados. A importância aqui é a gente criar uma seção no qual qualquer problema que acontecer, a gente possa dar rollback e evitar esses problemas relacionais nos bancos de dados. Por fim, na questão de testes, a gente separou tokens de resposta entre 12.000 para todos os modelos, uma temperatura de 0.2 para aproximar de respostas mais determinísticas. A gente dividiu 3 documentos em paralelos e a gente também dividiu, para cada documento em paralelo rodando, a gente roda em paralelo 16 chunks de texto. Foi tudo executado em uma máquina de teste com AMD Ryzen 7, 32 GB de RAM e na plataforma Java 17. Bom, falando um pouco sobre os resultados que a gente obteve com essa abordagem, a gente chega no seguinte: para cada dataset, a gente testou todos os modelos. E, basicamente, para o QuestionsDB, que era o mais simples, né, são perguntas ali no formato tabular, todos os modelos conseguiram ir bem com métricas acima de 95%, com destaque para o Queen 2.5 Max, para o Dolphin e para o GPT-4o, que alcançaram 1 em todas as métricas. A pequena diferença que a gente vê aqui é entre os tempos, 26 segundos para o Mistral e 56 segundos para o Dolphin, que é muito pouco, os outros modelos ficaram ali nesse meio. A gente teve pequenas variações nas métricas, principalmente na Precision e na similaridade de Jacquard, que aqui a gente consegue ver que isso aconteceu por causa principalmente de divergências textuais pequenas que a gente obteve nas respostas, principalmente no Gemini e do Mistral. Isso vai acontecer mais para frente com outros datasets também. Bom, o dataset SoccerDB, que é um dataset um pouco mais complexo, no qual a gente extraiu a informação muito não estruturada de PDFs, a gente obteve o GPT com as melhores métricas para esse cenário complexo, alcançando ali por volta de 90% na maioria delas. E nesse sentido, a gente tem o Queen e o Dolphin também obtiveram boas métricas, porém, eles obtiveram um tempo muito alto, eles demoraram até 3 minutos, só que a performance ainda não se equiparou ao GPT-4o. O que isso quer Leon, dizer? 5 minutos. Tranquilo. O que isso quer dizer é que, mesmo com tempo de processamento alto, a gente não garante que as respostas vão ser melhores. Enquanto o GPT-4o executou em 1 minuto e 25 e teve boas respostas. Para esse pedaço, para esse dataset de texto, a gente vê que o Mistral sofreu muito. Ele teve uma penalização muito alta em Jacquard Similarity e em precisão, principalmente porque ele omitiu muitos dados na resposta, entre eles a coluna competição, que foi uma coluna colocada na mão na tabela, porque é uma coluna que não está presente dentro das linhas de resposta do PDF, e os modelos tiveram que inferir o nome da competição dado o sumário que a gente fez lá no Multivector Retriever. Então, o nome da competição estava dentro do sumário. Os modelos que tiveram uma dificuldade para processar isso e tiveram uma rigidez cognitiva no processamento do prompt acabaram que tiveram uma métrica abaixo aqui. Isso vale para o Gemini e tanto para o Mistral. Para o Spotify DB, que foi o mais volumoso, né, a gente teve mais de 1.500 músicas dividido em mais de 10 arquivos. Ele também foi o que teve mais chunks por arquivo, então chegou no limite de 16 chunks processados em paralelo ao mesmo tempo. O GPT e o Queen apresentaram um desempenho semelhante aqui. Nesse sentido, os dois ficaram bem próximos, porém, em questão de tempo, o GPT ainda foi um pouco mais rápido, levando em conta que ele é um modelo, então, com uma capacidade de seguir prompts relativamente boa. E o Queen também é com capacidade boa, porém acaba demorando um pouquinho mais. O Dolphin também apresenta bons resultados, porém acabou deslizando ali em alguns pontos da similaridade. Mistral e Gemini apresentaram métricas abaixo dos outros modelos aqui novamente, mantendo uma consistência com o que a gente já estava vendo nos outros testes, principalmente em questão de dificuldade em acertar, principalmente nome de músicas, char7 na hora da definição e essa rigidez do prompt. Bom, os resultados gerais de todos os nossos testes chegam no sentido de que Queen, Dolphin e GPT-4o apresentaram boas métricas, acima de 90%, enquanto o Gemini 2.5 e o Mistral Small acabaram não performando tão bem. Isso levaram, principalmente em cenários complexos, né, igual o Spotify DB e o SoccerDB, principalmente com uma pequena diferença ali no conformity rate, o que leva para a gente no sentido de que eles omitiram muitos dados.
omitiram dados, erraram a ordenação dos campos na hora das respostas e tiveram problemas de processamento e seguir as regras que a gente mandou ali no prompt. Bom, qual a conclusão que a gente tira do nosso trabalho? Em questão de eficiência, os modelos GPT-4o e Qwen 2.5 e Dolphin fizeram abordagem de altas métricas. Eles foram muito bons nesse sentido. Eles têm um desempenho aceitável em cenários complexos, o que leva a crer que a gente pode adicionar eles em pipelines reais. O Gemini 2.5 e o Mistral acabaram não levando, com essa abordagem, acabaram não conseguindo performar tão bem em cenários complexos, salvo o QuestionsDB. O impacto que a gente tira disso é o seguinte: a gente vê uma viabilidade de integração em pipelines reais, tanto para extrair dados de PDFs, planilhas e fazer web scraping, porém, a gente tem que ter cuidado no sentido, é muito importante alinhar a especificação do dataset à escolha do modelo. Para essa abordagem, esse foi a maior lição e o maior aprendizado que a gente pode tirar. E a gente também percebe que tem um alto valor de mercado para cenários controlados de extração de informação. Como trabalho futuro, seria ideal e interessante a gente tentar avaliar, melhorar esse prompt ali de mapeamento de entidades para cada modelo de LLM, principalmente focando nos modelos mais leves, Mistral e Gemini. A gente também pode tentar enriquecer os metadados com mais informação e fazer uma validação semântica contínua, ao invés de validar só depois que a gente tem o JSON completo, a gente pode validar cada entidade gerada para cortar problemas na raiz. A gente pode explorar arquiteturas otimizadas para reduzir os custos dos modelos pagos também, visto que os melhores modelos foi o GPT-4o, que ele é o mais caro também comparado com os outros modelos. Bom, aqui são as algumas referências que eu utilizei durante essa apresentação, e muito obrigado. Perfeito, Leon. Muito obrigado. 19 minutos e 55 segundos. Travou o tempo. Queria abrir agora para as considerações do professor Felipe, Ludmila. Professor Felipe, Ludmila, não sei como vocês fizeram nos encontros anteriores, se você já participaram de alguma banca, mas gostaria de sugerir primeiras damas, Felipe. Claro, com certeza. A Ludmila deve estar meio nervosa aí, né? Mas assim, agora ela vai ver o que é também avaliar, né? Que é isso, banca com Felipe? É difícil. Não, pode ir tranquilo. Vamos lá. Primeiras damas, né? Leon, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Tá dando para ouvir direitinho, porque na outra banca estava travando. Sim. Muito obrigado. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, um trabalho bem interessante. Mas eu queria fazer algumas observações em relação ao desenvolvimento do texto e outras coisas também. Bom, na parte dos trabalhos relacionados, talvez primeiro seria interessante aumentar o volume de escrita dos parágrafos. Tem alguns parágrafos muito pequenos, com 4 linhas. Colocar em ordem cronológica, porque está meio bagunçado assim. E talvez colocar mais de um trabalho por parágrafo e comparar esses trabalhos, o que eles têm em comum, o que eles não têm em comum, e para te ajudar a ver o que eles diferem, o que o seu trabalho tem de diferente deles, né? Visualmente, assim, como discípula de Cristiane, né? Padronizar as cores, né, do trabalho, porque lá em cima você começa com cores claras, depois você começa com cores mais escuras, e aumentar um pouquinho do tamanho das fontes das imagens. E aí, quanto aos seus resultados, você chegou a fazer algum teste estatístico que comprove os seus resultados? Comprove que um é melhor do que o outro? Fala no sentido de aplicar alguma equação estatística? Fazer algum teste estatístico, ANOVA, teste T, não sei, algum. Não, nesse sentido o que a gente fez foi essa comparação empírica entre cada um dos modelos mesmo. Uhum. Talvez seria interessante para você falar assim, olha, esse modelo aqui realmente é melhor do que o outro, um teste estatístico. Eu acho que, assim, deixa eu ver o que eu anotei mais.
Acho que as outras dúvidas você falou, que eu tinha, você falou durante sua apresentação. Acho que é isso. Muito obrigado, viu, Ludmila? Obrigado, Ludmila. Eu sou Felipe. Boa. Leão, parabéns pelo trabalho, né? Eu já te conheço, né? Então, eu já sei o que você fez no verão passado, né? Então, já tem todo o contexto aí. Acho que o TCC reflete muito a maneira com que o aluno leva o curso com seriedade, né? E tendo acompanhar, tendo sido seu professor, né, de você e sua trupe, né? Que eu estou vendo Pumps ali, estou vendo o Pedro Olinto também, né, da turma todinha que eu estou lembrando os nomes aqui, né? Faltaram alguns, né? Mas é isso. Eu tenho algumas questões textuais que eu acho que são importantes, né? O seu texto pode melhorar algumas questões que eu acho que é mais questão de tornar o trabalho mais completo, né? Não sei se você vai ter algum interesse, né? Ter alguma inserção para alguma publicação, e aí eu acho que nesse sentido a gente pode tentar contribuir aí, tá bom? Eu notei aqui, eu até estava com o seu texto aberto aqui também, e aí acho que tem algumas. É claro que também uma eventual publicação, né, vai muito de acordo para onde você está enviando, né, que você acaba que se adequa ao trabalho, de acordo se é uma conferência, né, o que for. Então, assim, só porque tem uma pergunta no meio do caminho aqui, que é uma pergunta que está mais assim, nem incomodando, que me chamou a atenção. Essa extração seria, em resumo, se eu posso interpretar direitinho, eu estou usando uma LLM para fazer um crawler para mim. Seria mais ou menos isso, mas o crawler eu faço o robozinho para converter a página de internet, e nesse caso estou usando a LLM porque eu dou um conjunto de dados desestruturados, bagunçados, PDF, o que for, e falo assim, opa, resolva isso para mim. Tipo, abracadabra. Então tá certo. Então, acho que isso é uma questão importante. Porque aí, nesse sentido, acho que é legal até você colocar os benefícios disso na discussão, motivação, né? Colocar um pouquinho disso, tentar enriquecer mais, mostrando qual que é o problema, né? E quanto que isso pode ser resolvido como crawler, mas o crawler depende de você sentar, codar e porque o crawler você tem que conhecer exatamente como que o arquivo tá, para já uma IA não, né? Então aí acho que você pode tentar discutir um pouco melhor esse processo de extração aí, o quanto que é benéfico a IA. O que eu tinha até então, um crawler, né? Que era um parserzinho de arquivo, e agora você tem algo mais prático, né? Abracadabra, estamos aí. E aí, nesse sentido, né, sua sessão 1, acho que só faltou você. Esse trabalho está dividido da seguinte forma, né? Apresentar os trabalhos, as sessões que vão vir à frente, tá? A sessão 2, eu concordo com a Ludmila, que eu acho que você pode fazer uma tradicional timeline, né? Ao longo do tempo, tentando colocar os trabalhos, como é que eles vêm sendo apresentados, e aí uma coisa que é muito importante que você falou na apresentação, e aqui no texto não está, mas eu não encontrei, eu até voltei aqui, mas eu não encontrei. Você falou assim, o meu trabalho se difere da seguinte forma. Não, aqui ele colocou, esse trabalho difere-se ao focar dados não estruturados fora do fluxo tradicional. Eu acho que você pode dar uma ênfase melhor nisso aqui. Né? Ou seja, dado tudo que foi apresentado, você pode tentar destacar assim, nem seria qual que é o gap, né? Qual que é o passo a mais que o seu está dando, eu acho que isso aí é importante. Tá, que aí eu até sugeriria fazer uma tabelinha, eu sou meio o louco das tabelas, onde você coloca os trabalhos, a contribuição, talvez algum drawback, né, de cada trabalho, assim, eu acho que seria importante. Mas se não tiver como, que eu acho que o espaço seu aqui já está meio estourado, né, aí eu acho que você pode pensar nesse aspecto, tá bom? Em relação, aí você segue, né, aí você mostrou a metodologia, e aí teve um slide seu que você falou com relação a algumas métricas que eu não entendi. Esse slide realmente eu não entendi, que foi que você falou de alucinação, algumas coisas assim. E aqui no texto tá muito meio que en passant isso, sabe? Eu não sei se essa versão do texto você não colocou, não era para estar aqui, porque eu entendi que isso foi alguma métrica de avaliação sua. Eu estou certo ou estou errado? Essas métricas de autoavaliação dos modelos? Porque aqui no texto, você não discute isso aqui, discute no texto? Não, mas isso aí seria importante, porque no slide você apresentou, mas aqui no texto você não apresentou. É no tópico 3.5, eu chamei de autoavaliação dos modelos de linguagem. Tipo,
porque são métricas, né? E ficou tão resumidinho esse tópico, né? Então, assim, eu não sei se seria interessante para você definir melhor cada métrica, porque o que é uma alucinação? Eu não sei. Né? Então, assim, o que seria isso no contexto do seu problema? Não sei. Né? Então, assim, o que é uma linguagem, uma LLM alucinar no contexto de uma extração de texto automático, não sei, entendeu? Só estou te mostrando que talvez possa ser legal você formalizar isso, definir assim, que acho que vai ser interessante, tá? Tá bom mesmo. E aí, um outro ponto, né, e seguindo aqui, você fez a questão dos testes, você colocou essas bases. Aí, se eu entendi direito, você tem 3 cases, né? QuestionDB, SoccerDB, SpotifyDB. E aí você tem um graph-through para cada uma dessas bases? Isso, um graph-truth que eu fiz, tipo, cada uma dessas bases tem as entidades, eu mapeei essas entidades e cada uma tem esse graph-truth bonitinho, com as entidades já mapeadas. Porque aí foi aí que você meio que fez tipo, porque foi daí que você conseguiu fazer o Jakarta, foi daí que você conseguiu mensurar. Beleza. Vários conjuntos. Porque nesse sentido, né, acho que seria legal, aí, mas você colocou aqui, aí você coloca aqui, porque aí que são questões técnicas, tá, que acho que vale você colocar. Na linguagem Java, qual que é a versão da linguagem Java, né? Qual que você está colocando aqui que foi no ambiente configurado? Acho que você pode definir qual que é o SO do computador, você pode definir algumas coisas, assim, talvez mais configurações do computador aqui, tá? Porque se você está usando, se o seu disco que você tem, se é armazenamento é sólido ou não, por que eu acho que é importante você colocar isso? Porque você fala de tempo de processamento. Certo. Né? E isso são fatores que, em tese, impactam nisso aqui, tá bom? Porque eu não cheguei nem no tempo ainda, mas assim, eu entendo que aí nessa questão da arquitetura, né? Eu acho que isso aí é importante, tá bom? Da configuração da máquina. Porque aí, nesse sentido, aí agora faz sentido. Então, tá vendo que talvez assim, alinhar melhor essa historinha, né? Ou seja, o graph-through é para poder fazer esse check, né? A máquina é essa, porque aí você colocou, né, métricas de avaliação de resposta de modelos de IA, tudo baseado na distância, né, do graph-through e a precisão também com isso daí e tudo mais. Beleza, ok. Só que aí eu achei que nesse momento onde você foi apresentar isso aqui, você foi assim muito resumidão demais. Eu acho que aí você meio que no texto, né, até mesmo na sua apresentação, você poderia ter apresentado coisas mais, discutido um pouco mais, assim, ficou tantos por cento diferente, né, tentar falar o porquê que você acha que alguns comportamentos estão acontecendo, não precisa de falar sobre todos, e além disso, né, você fala assim, o tempo variou de 26 segundos para 56 segundos, e aí esse tempo, que para um trabalho de computação tem a ver com a complexidade, né, do problema e tudo mais, meio que se perdeu no meio do texto. Né? Então, não sei se talvez você consiga organizar, né? Não sei se você fez esse gráfico no Excel, não sei como é que foi, mas eu acho que talvez você pode tentar colocar de um lado essas métricas, né, que são as avaliações aí, tudo, aí assim, tem aquela outra questão, tudo deu 1 para o QuestionDB, né, que é uma outra questão, mas aí para as outras bases, para o SOC, ainda já não deu 1, e para as outras bases. Então, talvez o Question, porque é uma base onde a estrutura do texto, não sei, cooperou para poder, então acho que você pode discutir sobre isso, tá? É um ponto importante, você vai anotando aí. Porque aí eu acho que seria legal também você colocar aqui tempo de execução, um gráfico de tempo de execução, porque isso aqui é algoritmo. Né? No final das contas, isso aqui é algoritmo que está rodando. A gente não tem complexidade deles, né? Não tem uma definição clara de qual é a complexidade desse Queen, desse Dolphin, desse GPT, do Gemini, do Mistral, mas, né? Beleza, eu consigo ter como GPT-4 um 100% aqui de precision, de recall, de score e de similaridade. Então, o GPT-4 acertou 100% praticamente. Mas eu tenho um tempo de processamento de resposta muito alto. Então, aqui aí talvez você consiga melhorar a sua discussão mostrando um pouquinho do trade-off. Eu ganho, mas aqui eu estou perdendo tempo, né? Então, aí você consegue visualmente mostrar essas diferenças, que eu acho que isso aí é muito válido.
tá bom? E assim, como é que eu falo isso? Porque até mesmo em revisões de trabalhos científicos, quando envolve tempo, eles costumam pedir até a complexidade igual a EDS2, né? Teta de não sei o que, não sei o que. E eu acho que aí é válido, tá? Que é a mesma coisa aqui para o ScholarDB, né? E a mesma coisa aqui para o Spotify DB. Você coloca o valor no texto, né? Em algumas situações, olha lá, em um texto foi 2 minutos e o outro foi 4 minutos, entendeu? Isso aqui está alto, né? Isso aqui, do ponto de vista de resposta de um algoritmo, né, de computação, está alto, né? Porque aí também eu acho que pode ser, não sei se aqui em cima você falou, deixa eu ver se está falando aqui. Tentar, não sei, talvez falar em bytes, quanto que é o QuestionDB em bytes, quanto que é o Soccer em bytes e quanto que é o Spotify DB em bytes, porque às vezes está demorando mais no Spotify, porque é muito mais byte, né? Muito mais coisa para poder fazer parse. Eu não sei, porque aqui não está falando. Então aí você consegue fechar isso mais, né? Eu notei isso, já falei demais também, né? Aí outra coisa, né? Aí porque eu marquei aqui na 5.4 já volta e fala de alucinação, né? Então eu fiquei assim, opa, tá alucinando de novo aqui, como assim? Né? Então acho que aí talvez você possa discutir um pouco os modelos e deixar assim, olha, os modelos estão aí, né? As respostas foram essas, mas assim tentar deixar bem claro assim, é muito em função da base, né? Talvez o Quest é um texto mais que tem você consegue achar um padrão melhor do que os outros, não sei, né? Alguns feelings que você tiver, você pode deixar por aqui, soltos aqui, né? Que eu acho que é legal, né? E aí você entra com uma conformity rate aqui que surgiu assim, abracadabra. Você não tinha falado dessa métrica aqui ainda, né? Conformity rate. Então, o que é essa métrica? Talvez fosse legal você bem definir na minha avaliação quais vão ser as metas que eu vou utilizar, porque até então você não tinha avaliado nas 3 bases a conformity rate. E aí você chega lá embaixo e sapeca ela, né? Então, acho que ela apareceu aqui, abracadabra, e assim, todas estão dando quase perto de 100%. Por quê? Né? Eu acho que é isso, assim. Acho que não sei se esses modelos têm custo, né? Custo financeiro também, mas não sei se é o caso de você entrar aqui nisso, né? Mas assim, acho que talvez enviar para alguma conferência alguém questionar, né? Porque acho que o GPT 4.0 tem custo, né? Você pagou. O Gemini não, né? O Gemini foi free, né? Também foi pago. Foi pago, então tem os frees aqui talvez, né? Então talvez você pode até na conclusão colocar um pouco isso, né? Quais são free e quais são pagos, né? Você fala, beleza, você tem um modelo que é free, que te dá uma performance para esse contexto, para esse problema bem próximo de uma performance de um modelo que é pago. Será que, né, é válido isso? Porque aí você está vendendo assim o uso livre da computação, né? Ou seja, você não está preso a uma tecnologia porque ela te dá um desempenho absurdo porque você está pagando. Né? O Mistral não, o Mistral tá cagado aqui mesmo, o Mistral foi ruim, mas não sei se o Queen e o Dolphin são pagos, né? O Queen e o Dolphin eles tiveram um desempenho, todos também? São de graça. Pois é, tá vendo aí? Até assim, o Queen teve um desempenho mais de 90%, né? Então, né? Não sei, acho que é legal você colocar isso aí, tá bom? Perfeito. Mas é isso, acho que são só pontos que você pode melhorar, né? No sentido de tornar o texto mais claro para quem está lendo, para quem está vendo, porque daí ajuda, né, a pessoa a ter essa percepção. Bom, você precisa de espaço no seu texto, né? Vai ter que ter espaço aqui. Não sei se você achar que for pertinente e quiser ter espaço, arranca fora abstract. Esse texto que você foi entregar na biblioteca, arranca fora abstract, porque vai estar na biblioteca, não vai estar open, né? O abstract, quando tivesse um openzão da vida no I3E, no ACM, que é importante, né? Ter uma versão,
quando a conferência em português, que aí é importante, ou então no sol da SBC, que aí é importante estar com o abstract, mas eu acho que você pode precisar de espaço aqui, se porventura precisar, arranca fora o abstract, então tenta reduzir, né? Acho que é isso. São esses meus comentários, assim, acho que o trabalho está muito bom, né? Tem uma pegada boa e técnica, né? Tem uma pegada braçal também, deu para a gente perceber, que acho que tá a sua cara o trabalho, né? Você conseguiu aplicar conceitos acadêmicos aí, mas ao mesmo tempo dessa coisa que você gosta, né? Da computação mesmo, né? De linguagem, hardware, esse mistura, fez a mistura que é a sua cara, né? O tempo todo sempre foi assim, né? Então acho que é isso, mas assim, só definir bem essas partezinhas aí, que eu acho que vai ajudar a enriquecer bem seu texto, tá bom? Que é o texto que fica, não tem jeito, né? Isso. Tá bom? Certinho, brigadão. Nada. Excelente. Felipe, Ludmila, muito obrigado pelas considerações. Vou pedir ajuda agora. Somos 9 em sala. Felipe, como tem sendo feito para poder deliberar sobre... Tem um negócio aqui de dar um split na sala. Eu não sei como é que faz isso não. Exibição... Eu procurei e eu acho que não está habilitado para mim. Voltamos? Leon, tentar feio, viu? Ixi. Voltamos? Voltamos. Bom, Leon Júnior Martins Ferreira, depois do nosso encontro em sala reservada, depois de muito tempo, muita discussão sobre o teu trabalho, indicamos a tua aprovação. Parabéns, Leon. Parabéns mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Ludmila. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Ayala, por ser meu orientador. Parabéns. Parabéns aí. Essas loucuras comigo. Bom, Manda pedimos... palminhas pra ele aí, gente. Cadê? Palminhas. Pam, Daniel. Tá tudo fuxicando no Zap ali. Bom, Leon, parabéns pelo trabalho, tá? E as considerações que foram aqui feitas, que você, pelo que eu percebi, anotou, elas são importantes para a submissão final. E uma submissão que pode até, Felipe, culminar com um possível envio desse trabalho para alguma conferência. Faz sentido, Felipe? Faz sentido, Leon. Então, assim, eu comentei com a Ayala, né? Não sei. Tem algumas chamadinhas aí de workshops que atende bem a aluno de graduação. A gente não está falando que vai mandar e vai ser aceito, né? Mas até seria legal você se expor, né? Até para você sair com a sensação da graduação, assim, eu fiz alguma coisa, foi relevante, eu me expus e colhi esse feedback da comunidade. Se foi positivo, ok, você vai lá e apresenta, né? Você vai passar esse sufoco também, porque ter essa experiência de apresentar um trabalho numa conferência, né? De ficar transpirando, coração a mil, né? Tem certeza que se você namora, é quase a sensação de pedir namoro, assim, a namorada pela primeira vez. Aqui, Pois é. Você fica tão nervoso quanto, nossa, será que ela vai querer? Você fica tão nervoso, ainda mais quando a sala tá cheia de gente, assim, você vai ficando mais nervoso ainda, o coração vai a mil. Mas é uma experiência boa, né? Até para um futuro, né? Tem empresas que valorizam isso aí, né? Acho que também a questão de melhorar o seu texto aí, a gente tem a premiação dos melhores TCCs, então acho que isso tudo também é relevante, o texto vai ser olhado, né? Toda a sua trajetória vai ser avaliada, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Nada. Obrigado, pessoal. Certinho. Excelente. Ficamos por aqui. Excelente. Felipe, Ludmila, muito obrigado pela participação, Ayala. Viu? Obrigada, Valeu. Ayala. Até a próxima oportunidade. Leon, Obrigado, parabéns. pessoal. Até mais. Aguardo Até mais. atualização com as considerações. Até mais. Tchau, Show, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.